Parte 2, capítulo 5. Passei uma semana inteira com insônia e me sentindo inútil. Meu chão felpudo demorou dias para secar, e todas as vezes que eu me deitava nele, a umidade penetrava em minha blusa, com as mãos de Grant, um lembrete constante de seu toque. Quando conseguia dormir, sonhava que a câmera estava voltada para meu corpo nu, tirando fotos dos meus pulsos, da parte de baixo de meu queixo e uma vez dos meus mamilos. Quando andava por ruas desertas, ouvia o clique do obturador e me virava para trás, esperando que Grant estivesse a poucos passos de mim, mas nunca havia ninguém. Renata não deixou de notar minha incapacidade de formar frases coerentes e de trabalhar no caixa. Era a semana do Dia de Ação de Graças e a loja estava sempre lotada, mas ela me relegou à área dos fundos, junto com baldes transbordando de flores cor de laranja e amarelas e longas hastes de folhas secas em tons fortes de outono. Entregou-me um livro com fotos de arranjos para datas comemorativas, mas eu não o abri. Não estava completamente desperta, mas, àquela altura, poderia fazer arranjos de flores dormindo. Ela me trazia pedidos anotados às pressas e voltava para pegá-los quando estavam prontos. Na sexta, passada a correria do feriado, Renata me mandou para a área de trabalho para varrer o chão e lixar a bancada, que estava começando a empenar e ficar cheia de farpas, depois de anos de água e trabalho. Uma hora depois, quando voltou para verificar meu progresso, eu estava dormindo sobre a mesa, de barriga para baixo, com a bochecha colada à madeira áspera. Ela me sacudiu. Eu ainda tinha a lixa na mão e as pontas dos meus dedos estavam marcadas, onde eu a havia segurado. Se você não fosse tão requisitada, estaria no olho da rua, falou Renata, mas com a voz bem-humorada e não em tom de irritação. Perguntei-me se ela achava que eu estava apaixonada. A verdade era muito mais complexa do que isso. Levante daí, ordenou. Aquela mesma senhora está procurando você. Suspirei. As rosas vermelhas tinham acabado. A mulher estava curvada, com os cotovelos apoiados no balcão. Usava uma capa de chuva verde maçã com cinto. E ao seu lado havia uma segunda mulher, mais jovem e mais bonita, com uma capa vermelha do mesmo modelo. Suas galochas pretas estavam molhadas. Olhei para fora. Tinha voltado a chover, logo agora que minhas roupas e meu quarto tinham secado na semana anterior. Aquilo me fez estremecer. Esta é a famosa Vitória, disse a senhora, inclinando a cabeça na minha direção. Vitória, esta é a minha irmã Anne-Marie. A propósito, meu nome é Bethany. Ela estendeu a mão para mim e eu a cumprimentei. Meus ossos se derreteram sob o seu aperto de mão forte. Como vai? Perguntei. Nunca estive melhor, respondeu Bethany. Passei o feriado na casa do Ray. Nenhum de nós dois tinha feito um jantar de ação de graças antes. Então acabamos jogando fora um peru que não deu certo e esquentando sopa de tomate enlatada. Estava uma delícia. Pela maneira como disse aquilo, era óbvio que não estava se referindo apenas à sopa. Sua irmã resmungou. Quem é Ray? Perguntei. Renata apareceu no vão da porta com a vassoura e evitei seu olhar curioso. Um cara do trabalho, nunca tínhamos feito nada além de trocar reclamações sobre ergonomia, mas então... Na quarta-feira, lá estava ele em frente à minha mesa, me convidando para ir à casa dele. Bethany tinha planos de sair novamente com Ray na noite seguinte. E queria algo para seu apartamento, algo sedutor, falou, corando, mas que não fosse muito óbvio. Nada de orquídeas, decretou como se essa fosse uma flor sensual e não um símbolo de beleza refinada. E para a sua irmã? Perguntei. Anne-Marie parecia desconfortável, mas não protestou quando Bethany começou a descrever os detalhes de sua vida amorosa. Ela é casada, falou, frisando a palavra como se a origem dos problemas de Anne-Marie estivesse na própria definição do termo.
Tem medo de que seu marido não se sinta mais atraído por ela, o que é ridículo. Olhe só para essa mulher, mas eles não... Bem, você sabe, já faz muito tempo. Anne-Marie olhou pela janela e não defendeu seu marido e seu casamento. Ok, falei processando tudo aquilo. Amanhã? Ao meio-dia, respondeu Bethany. Vou precisar da tarde inteira para limpar meu apartamento. Anne-Marie? Perguntei. Meio-dia está bom? Ela não respondeu imediatamente. Cheirou as rosas e as dálias e as flores cor de laranja e amarelas que restavam. Quando levantou a cabeça, seus olhos estavam vazios de uma maneira que eu compreendia muito bem. Ela assentiu. Sim, concordou, por favor. Nos vemos amanhã, falei enquanto elas se viravam para ir embora. Quando a porta se fechou, ergui os olhos para encarar Renata, que ainda estava no vão da porta com a vassoura. A famosa Vitória, caçoou, dando às pessoas o que elas querem. Dei de ombros e passei direto por ela. Pegando o meu casaco do gancho, virei-me para ir embora. Amanhã? Perguntei. Renata nunca tinha me dado uma escala de trabalho. Eu ia quando ela pedia. Às 4 da manhã, respondeu ela. Casamento no começo da tarde, 200 convidados. Passei a noite sentada no quarto azul, refletindo sobre o pedido de Anne-Marie. Conhecia muito bem o oposto das relações íntimas. Havia tempos que a hortênsia, a apatia, era uma de minhas flores favoritas. Ela crescia nos jardins, bem cuidados de São Francisco durante 6 meses do ano, e era útil para manter colegas e funcionários dos abrigos afastados. Mas intimidade, proximidade e prazer sexual, essas eram coisas sobre as quais eu nunca tivera necessidade de pesquisar. Passei horas sentada debaixo da lâmpada nua, a luz amarelando as páginas manchadas d'água do meu dicionário, buscando as flores adequadas. Havia a tília, que significava amor conjugal, mas não parecia o caso. Sua definição remetia mais a uma descrição do passado do que a uma sugestão para o futuro. E isso sem contar a dificuldade de encontrar uma tília, arrancar um galho pequeno e explicar a Anne-Marie por que ela deveria expor aquilo na mesa da sala de jantar em vez de um buquê de flores. Não, decidi, a tília não serviria. Do andar de baixo, a banda de Natália começou a ensaiar e procurei um par de tampões de ouvido. As páginas do livro vibravam em meu colo. Encontrei flores para afeto, sensualidade e prazer, mas nenhuma me parecia por si só capaz de combater o olhar vazio de Anne-Marie. Cada vez mais frustrada, cheguei à última flor do livro e voltei ao começo. Grant saberia, pensei, mas eu não podia perguntar a ele. Seria intimidade demais. Enquanto procurava, me ocorreu que, se não conseguisse encontrar a flor certa, poderia dar a Anne-Marie um buquê de alguma coisa ousada e chamativa e mentir sobre o significado. Afinal, as flores em si não eram capazes de transformar definições abstratas em realidade concreta. Na verdade, o mais provável era que eu e depois Bethany tivessem chegado em casa com um buquê esperando uma mudança e a própria crença nessa possibilidade houvesse causado uma transformação. Resolvi que seria melhor embrulhar um buquê de gérberas em papel pardo e dizer que significavam satisfação sexual do que pedir a opinião de Grant sobre o assunto. Fechei primeiro o livro, em seguida meus olhos e tentei dormir. 2 horas depois, levantei-me e me vesti para ir ao mercado. Estava frio e antes mesmo de acabar de trocar de roupa e vestir minha jaqueta, eu já sabia que não poderia dar gérberas para Anne-Marie. A linguagem das flores era a única coisa à qual eu era leal. Se começasse a mentir sobre ela, não restaria nada de belo ou de verdadeiro em minha vida. Saí correndo do apartamento e atravessei 12 quarteirões frios a passos rápidos, torcendo para chegar antes de Renata. Grant ainda estava no estacionamento descarregando seu caminhão. Esperei que ele me entregasse os baldes e então os levei para dentro. Havia apenas um banco em sua barraca.
Eu me sentei nele e Grant se recostou na parede de compensado. Você chegou cedo, comentou. Conferi meu relógio, passava pouco das 3 horas. Você também. Não conseguia dormir. Eu também não, mas fiquei calada. Conheci uma mulher, falei. Para não encarar Grant, virei o banco para o outro lado, como se fosse atender um cliente. Mas o mercado estava praticamente vazio. Ah, é? Quem? Perguntou ele. Uma mulher. Ela esteve na floricultura ontem. Ajudei a irmã dela na semana passada. Enfim, ela disse que seu marido não está mais interessado nela. Você sabe, hein? Parei de falar, incapaz de concluir a frase. Hum, murmurou Grant. Eu sentia seus olhos nas minhas costas, mas não me virei para encará-lo. Complicado. É uma linguagem da era vitoriana, entende? Não se falava muito de sexo. Eu não tinha pensado nisso. Ficamos em silêncio, observando o mercado começar a encher. Renata chegaria a qualquer momento e eu passaria horas sem poder pensar em nada além das flores do casamento de outra pessoa. Desejo, falou Grant por fim, seria a minha escolha. Acho que é o mais próximo que você vai conseguir chegar. Mas eu não conhecia o desejo. Como? Junquilho, respondeu ele, é uma espécie de narciso. Uma planta silvestre nos estados do sul. Tenho alguns, mas os bulbos só vão florescer na primavera. Ainda faltavam meses. Anne Mary não parecia poder esperar tanto assim. Não tem outro jeito? Poderíamos forçar os bulbos a desabrocharem na estufa. Geralmente não faço isso. Essas flores são tão associadas à primavera que não há muita procura por elas antes do final de fevereiro. Mas se quiser, podemos tentar. Quanto tempo demoraria? Não muito, aposto que já teríamos as flores em meados de janeiro. Vou perguntar a ela, falei. Obrigada. Fiz menção de ir embora, mas Grant colocou a mão sobre o meu ombro para me deter. Eu me virei. Hoje é tarde? Perguntou ele. Pensei nas flores, na câmera dele e no meu dicionário. Devo estar liberada às 2, respondi. Pego você na loja. Vou estar com fome, falei ao me afastar. Grant riu. Eu sei. Anne Mary me pareceu mais aliviada do que desapontada quando lhe dei a notícia. Janeiro estava bom, disse ela. Estava ótimo. O período das festas era uma correria e o mês de dezembro passaria voando. Ela anotou seu telefone para mim. Apertou o cinto da capa vermelha em volta do corpo. E saiu da loja atrás de Bethany, que já estava a meio quarteirão de distância. Eu havia lhe dado ranúnculos. Você irradia charme. Grant chegou adiantado como na semana anterior. Renata o convidou a entrar. Ele se sentou à mesa e nos observou trabalhar enquanto comia um fumegante frango ao curry de uma embalagem de isopor. Ao seu lado havia uma segunda embalagem fechada. Quando terminei os arranjos de mesa, Renata disse que eu podia ir embora. E as flores de lapela? Perguntei, olhando para a caixa em que ela estava dispondo os buquês das madrinhas. Pode deixar que eu termino, disse ela. Tenho tempo de sobra, pode ir. Ela me despachou, acenando para a porta. Você quer comer aqui? Perguntou Grant, me entregando um garfo de plástico em guardanapo. No carro, não quero desperdiçar a luz. Renata nos olhou com curiosidade, mas não fez perguntas. Ela era a pessoa menos intrometida que eu já havia conhecido, e senti uma ponta de afeição por ela, enquanto saía da loja atrás de Grant. O fumegante frango ao curry e nossa respiração embaçaram as janelas durante a longa viagem até a fazenda. Seguimos em silêncio e o único som que ouvíamos era o zumbido constante do desembaçador. Estava chovendo, mas o tempo começava a clarear. Quando Grant abriu o portão e passamos de carro pela casa, o céu já estava azul. Ele foi pegar a câmera e fiquei surpresa ao vê-la entrar em uma construção de 3 andares e não na casa. O que é aquilo? Perguntei quando ele voltou, gesticulando para o prédio do qual acabara de sair. A torre de água.
Eu a transformei num apartamento. Quer ver por dentro? A luz, respondi olhando para o sol, que já começava a se pôr. Certo. Talvez depois. Tudo bem. Quer outra aula? Perguntou Grant. Ele deu um passo na minha direção e colocou a alça da câmera em volta do meu pescoço. Suas mãos roçaram minha nuca. Fiz que não com a cabeça. Velocidade do obturador, abertura do diafragma, foco. Falei, girando o seletor e os anéis e repetindo o vocabulário que ele me ensinara na semana anterior. Posso aprender sozinha. Está certo, estarei lá dentro. Ele se virou e andou de volta até a torre de água. Esperei até ver uma luz se acender na janela do terceiro andar, antes de me encaminhar para o jardim de rosas. A primeira seria rosa branca, parecia-me um bom começo. Sentando-me em frente a uma roseira em flor, desencavei um bloco de anotações novo da minha mochila. Aprenderia a fotografar sozinha, registrando meus sucessos e fracassos. Se ao revelar o filme visse que só uma foto ficou boa, precisaria saber exatamente o que tinha feito para produzir aquela imagem. Numerei uma folha de papel de 1 a 36. Sob a luz fraca, fotografei várias vezes o mesmo botão semiaberto de rosa branca, anotando em termos descritivos e não técnicos as leituras do fotômetro e as posições exatas dos diversos anéis, seletores e botões. Registrei o foco, a posição do sol e os ângulos das sombras. Com uma de minhas mãos, medi em palmos a distância entre a câmera e a rosa. Quando a luz e o filme acabaram, parei. A porta da torre de água estava aberta e, quando entrei, Grant estava sentado à mesa da cozinha. Lá dentro estava tão frio quanto do lado de fora. O sol havia desaparecido e com ele todo o calor. Esfreguei minhas mãos uma na outra. Chá? Ofereceu-me ele, estendendo uma caneca fumegante. Fechei a porta atrás de mim. Por favor. Sentei-me de frente para ele numa mesa de piquenique de madeira surrada, idêntica à que ficava do lado de fora. Ela estava encostada numa pequena janela com vista para a propriedade. Fileiras inclinadas de flores, os galpões e estufas e a casa abandonada. Grant se levantou para ajeitar a tampa de uma panela de arroz que estava transbordando água por uma abertura. Então, abriu um armário e pegou um frasco de molho de soja e o pousou sobre a superfície irregular da mesa. O jantar está quase pronto, declarou. Olhei para o fogão e vi que a única coisa cozinhando era o arroz. Quer ver o apartamento? Dei de ombros, mas me levantei. Esta é a cozinha. Os armários eram pintados de verde claro e os balcões eram de fórmica cinza com acabamento prateado. Grant parecia não ter uma tábua de corte, pois os balcões estavam lascados e arranhados. O fogão a gás era antigo, branco e cromado, com uma prateleira dobrável. Nela havia uma fileira de copos de vidro verde vazios e uma colher de pau, com uma etiqueta branca com o preço apagado na ponta, o que me fez pensar que ela nunca tinha sido usada ou lavada. De todo modo, eu não estava nem um pouco ansiosa para provar seus dotes culinários. No canto da cozinha havia uma escada a caracol de metal preto, que acabava num pequeno buraco quadrado. Grant começou a subi-la e eu segui. O segundo andar era composto de uma sala de estar, na qual cabiam apenas um sofá de 2 lugares de veludo laranja e uma estante de livros que ia do chão ao teto. Uma porta levava a um banheiro de azulejos brancos, com uma banheira vitoriana. Não havia televisão nem aparelho de som. Não vi nem mesmo um telefone. Grant voltou à escada e me levou até o terceiro andar, no qual um colchão de espuma grossa ocupava todo o espaço de uma parede à outra. Dava para ver a espuma esfarelada nas beiradas em que o lençol havia se soltado. Roupas estavam amontoadas em 2 dos cantos, algumas dobradas, outras não.
No lugar dos travesseiros havia pilhas de livros. Meu quarto, disse Grant. Onde você dorme? Perguntei. No meio, geralmente mais perto dos livros que das roupas. Ele engatinhou pelo colchão e apagou a luminária. Agarrei-me ao corrimão e desci de volta para a cozinha. Legal, falei, silencioso. É assim que eu gosto, consigo me esquecer de onde estou, entende? Eu entendia. Na torre de água, sem nada automático ou digital, era fácil esquecer não só onde, mas também em que década se estava. A banda da garota que mora comigo ensaia todas as noites no andar de baixo do nosso apartamento, falei. Parece terrível. E é mesmo. Ele foi até o balcão e serviu colheradas de arroz quente e empapado em grandes tigelas de cerâmica. Entregou-me uma delas e uma colher. Começamos a comer. O arroz aqueceu minha boca, garganta e estômago. Estava muito mais gostoso do que eu esperava. Você não tem telefone? Perguntei, olhando ao meu redor. Eu achava que era a única jovem no mundo moderno que não tinha nem algum tipo de aparelho para me comunicar. Grant fez que não com a cabeça. Nenhum outro parente? Prossegui. Ele repetiu o gesto. Meu pai foi embora antes que eu nascesse. Voltou para Londres. Nunca o conheci. Quando minha mãe morreu, ela me deixou a terra e as flores. Nada mais. Ele comeu outra colherada de arroz. Você sente falta dela? Perguntei. Grant despejou mais molho em sua tigela. Às vezes, sinto falta de como ela era na minha infância, quando fazia o jantar todas as noites e preparava meu lanche com sanduíches e flores comestíveis. Mas, no final da vida, ela começou a me confundir com meu pai. Tinha ataques de raiva e me expulsava de casa. Então, quando percebia o que tinha feito, se desculpava com flores. É por isso que você mora aqui? Grant assentiu. E sempre gostei de ficar sozinho. Ninguém entende isso. Eu entendia. Ele terminou seu arroz e se serviu de outra tigela. Então pegou a minha e encheu também. Ficamos em silêncio até terminarmos a refeição. Grant se levantou para lavar sua louça e a colocou emborcada em um escorredor de metal. Lavei a minha e fiz o mesmo. Pronta para ir? Perguntou ele. O filme? Peguei a câmera do gancho em que ele havia pendurado e entreguei para ele. Não sei tirá-lo da máquina. Ele rebobinou o rolo e descarregou a câmera. Guardei o tubo no bolso. Obrigada. Subimos no caminhão de Grant e pegamos a estrada. Já estávamos a meio caminho da cidade. Quando me lembrei do pedido de Anne Mary, soltei um arquejo. O que foi? Perguntou ele. O junquilho. Esqueci. Eu os plantei enquanto você estava no roseiral. Estão em uma caixa de papel na estufa. Os bulbos precisam de escuridão até a folhagem começar a crescer. Você pode dar uma olhada neles no sábado que vem. Sábado que vem. Como se já tivéssemos um encontro marcado. Fiquei observando Grant dirigir, seu perfil duro e sério. Eu poderia dar uma olhada neles no sábado que vem. Era uma frase simples, mas que mudava tudo, exatamente como a descoberta do significado da rosa amarela. Ciúme, infidelidade, solidão, amizade.